Fala galera do HP, nós estamos aí na semana de estudos intensivos, então nós estamos colocando umas atividades diferenciadas para reforçar o que foi passado para vocês e realmente que venham aprender. Vamos lá. Essas aí são todas as habilidades que foram trabalhadas nesse segundo bimestre. Então nós vamos fazer um apanhado geral dessas habilidades nessa semana, beleza? Vamos lá. E a atividade que foi escolhida pelo professor é uma prática interdisciplinar com matemática, ciências, né? Envolve outras disciplinas também, mas vamos lá. O aluno deve ter em mãos as contas de água de sua residência nos meses de janeiro a junho para a realização do gráfico de barras. Pode ser gráfico de barras, pode ser gráfico de área, tanto faz, de linha, comparação de volume e valor utilizado mês a mês. Então é necessário fazer a cronometragem do gasto de gotejamento da torneira pelo volume de água em um determinado período e estimar qual é o gasto mensal do desperdício de água, valores em litros e o peso de uma determinada quantidade de água. Deve extrapolar essa quantidade no valor mensal de sua conta de água residencial e determinar qual é a lei de formação dessa função. Mas vamos lá. Se falar que o aluno não tem a conta de água, às vezes acontece em condomínio que essa conta de água ela é particionada, né, para os moradores e vem uma conta só. Mas o que pode ser feito é, você pode, se você não conseguir a conta na sua residência, parente, algum vizinho ou alguém que tenha essa conta de água, somente os valores, somente para a gente fazer essa atividade, que é bem simples, tá? Agora, fica a pergunta para vocês. Nessa época de pandemia, o que pode ser feito para economizar a água, para lavar as mãos, mantendo a necessidade de lavá-las continuamente para retirada de vírus e bactérias? Tem que lavar as mãos, gente. Todas essas informações acima devem estar contidas em uma única página Sulfite A4 e disponibilizada de forma legível, contendo o nome do aluno e a sua turma. Beleza? Aí o professor vai poder verificar realmente a sua atividade e dar uma nota para você. Beleza? O importante é você entender a situação e fazer essa atividade sem problemas. Eu coloco alguns exemplos aqui também, tá? Para você tentar para entender como essa atividade deve ser desenvolvida, beleza? Eu vou colocando os exemplos aí, vocês vão ver. Começando. Olha o pinga-pinga aí, gente! Não deixa pingar. Algumas transformações importantes que são necessárias aí para entendimento dessa atividade. Vamos lá. 1000 litros, ou desculpa, 1000 ml, 1000 mililitros é igual a 1 litro, beleza? Por outro lado, 1 litro é igual a 1 quilo, equivale-se a 1 quilo, né? Então, portanto, 100 ml, 100 mililitros é igual a 100 gramas, pesando, dá isso, tá? E 1000 litros também equivale a 1 metro cúbico, porque na nossa conta de água ela não vem em litros, né? Vem em metros cúbicos, que é a medida padrão da concessionária de água. Exemplo, Sabesp, antigo SAI de Guarulhos. Beleza? Vamos lá. Aí como foi feito as atividades, um dos exemplos, né? Eu fiz essa medição na atividade, no exemplo que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Eu coloquei como 100 ml, que é o que tem aqui, equivalente a 10 minutos.
Só que aqui eu tenho 100 ml, equivalente a 6 minutos e 20 segundos. É só fazer a transformação, tá, pessoal? Porque cada pessoa que medir vai medir também de uma forma, né? Mas o importante é você estar próximo da realidade. Alguma variação sempre tem. Okay? Fala, galera do HP. Aqui é o Batman dando ajuda para vocês. Batman. Para essa resolução de hoje, vamos falar a respeito da semana de estudos intensivos, que foi proposta uma atividade que vocês devem pegar, por exemplo, uma conta de água, e nessa conta de água você tem que pegar, por exemplo, os meses que foram gastos. Você tem valores em metros cúbicos, tá? Aqui essa conta é do mês de julho, então eu tenho aqui, na verdade, histórico: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, inclusive o valor. Para calcular um metro cúbico, a minha recomendação é o seguinte: pegar o valor total. Acho que aqui mostra o valor total da conta. Isso inclui quem? Inclui impostos, gastos com esgoto, né? Porque a sua conta de água, você não paga somente água, você paga água mais o esgoto. Então, o que você utiliza de água, ele é duplicado com o valor do esgoto, né? Bom, então pega esse valor total, divide pela quantidade de gasto do mês de metro cúbico, aí você vai ter o valor por metro cúbico, legal? Então isso é importante você ter em mãos. Ah, professor, mas eu não tenho conta de água. Se você não tiver conta de água, você pede para algum parente, de repente algum tio, ele pode passar os valores. Não precisa necessariamente mandar a conta, somente os valores que tem a metragem cúbica que teve dos meses, né, de janeiro até junho, e, se possível, o valor gasto que foi em julho e a metragem também metro cúbico, porque aí você consegue fazer o cálculo, né? Tendo isso em mãos, aí olha aqui que você vai fazer. Tendo isso em mãos, você vai montar um gráfico de, por exemplo, vamos falar que se eu colocar aqui metros cúbicos, você vai ter um gráfico de metragem por mês. Então, no caso, se começar por aqui, eu vou ter janeiro, depois fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, suponhamos, né, uma suposição, em metros cúbicos, em janeiro foram 15 metros cúbicos, fevereiro foi 14 metros cúbicos, janeiro, fevereiro, março foi um pouquinho mais, sei lá, 19 metros cúbicos, e assim por diante, tá? Você consegue fazer a verificação mensal do seu gasto com a água, tá? Isso em metros cúbicos, tá? Um gráfico de metros cúbicos, nesse caso, pelo mês. Então você vai conseguir fazer, olha, um lançamento aqui de cada valor, tá? Cada valor em metros cúbicos. É lógico que também, como você vai ter o valor, então você pode fazer um outro gráfico. Já esse outro gráfico aqui vai ser, por exemplo, em valor, em reais. Tendo com base, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, vamos lá. Tem o gasto de janeiro, foi R$90, uma coisa assim. Então, fica aqui o gasto. Ou, no caso, você pode utilizar gráfico em barras como esse, ou pode fazer em linhas mesmo, né? Eu acho que para valores é melhor você até fazer em linhas. Então, vamos lá, janeiro foi um valor, fevereiro foi um pouquinho mais baixo, março aumentou, abril caiu um pouco, depois veio maio, subiu um pouquinho a coisa, e junho também subiu um pouquinho mais. Então, olha só, você vai fazer um gráfico de linhas nesse caso, né?
É um exemplo. É lógico que você pode utilizar outros tipos de gráfico, né? Eu dei exemplo aqui, gráfico de barras e gráfico de linhas, tá? Isso, na verdade, é uma visualização do que você tem dos gastos numa conta de água, tá? Legal por aí. Bom, basicamente é isso, pessoal. O que você pode fazer, então, se você não tem uma conta, se você não tiver essa conta em mãos, você pode pedir para alguém te passar os valores, né? De repente algum parente mais próximo, de repente até mesmo um vizinho, sei lá. Aí fica a seu critério. É só para ter uma ideia de como a gente pode montar dados informativos via gráficos, tá? Para a gente realmente saber, ter uma noção do que é um gasto mensal, qual é o nosso consumo, tá? E isso vai ajudar, no caso, para você. A outra parte que eu vou estar falando ainda com relação ao gasto, né? O desperdício de água, que é o ponto focal dessa nossa resolução, né? Que é da atividade que foi passada pelo professor, que a gente vai ter que pensar uma forma aí sobre gastos de desperdício. Não é o que a gente... Desperdício. Tá? Não é o que a gente utiliza normalmente, né? Para beber, para cozinhar, para lavar roupa. Mas é uma água que está sendo desperdiçada por o dinheiro que vai por ralo abaixo. Beleza? Com relação ao... Eu falei que 1 quilo equivale a 1 litro. É exatamente isso, né? Você pegar aqui, olha, 209 gramas, equivalente a aproximadamente 200 ml. Então, basicamente, confirma aquilo que eu disse, que 1 quilo equivale a 1 litro de água, de líquido. E também, nesse caso, 200 gramas equivale a 200 ml. Né? Alguma variação que tem devido à questão de balança, questão da quantidade exata de água, tá? Então, tem alguns erros aí que são aceitáveis, beleza? Resolução no Batman. Tararana. Fala, galerinha do HP. Bom, pessoal, dando continuidade então ao desenvolvimento, né, da atividade da semana, que foi proposto a fazer, por exemplo, uma relação de desperdício, né, da água, e até mesmo colocar uma função. Mas primeira coisa, você precisa coletar os dados, coletar as informações. Se uma torneira está pingando, tem um pinga-pinga, é um desperdício de água. Mas você precisa medir. Como que a gente faz isso? Vamos dar um exemplo, tá? Se você mede 100 ml de água nesse desperdício em 10 minutos, tá? Quanto vai ter o gasto? Quanto que a gente vai gastar no caso? Em 1 hora. 1 hora não são 60 minutos? Certo? Então, só calcular, fazer essa relação, né? Que é diretamente proporcional. Então eu vou ter que, no caso, o X vai ser quem? 60 minutos vezes 100 ml dividido por 10. Tá? Corto 0, corto 0. Então isso vai dar 6 vezes 10 dá 600. 600 ml em 1 hora. Esse é o nosso gasto calculado aqui. Lembrando que isso é um exemplo, tá? Na verdade você precisa medir, tirar esses dados, ver realmente
Dá 100 ml em 10 minutos? Pode dar mais, pode dar menos, depende do quanto que está pingando essa torneira, né? Mas nessa proposta aqui, estamos colocando como exemplo 100 ml em 10 minutos. Tá, mas em um dia, nós calculamos em 1 hora. Então, se em 1 hora, nós temos um gasto de 600 ml, ou vou falar assim, um desperdício de 600 ml. Em um dia, são 24 horas. Quanto que vai dar de gasto? É novamente a relação, né? Então eu vou ter que x vai ser igual a 600 vezes 24. Então vamos lá. 600 vezes 24 dá quanto? 0, 0. 6 vezes 4, 24 vai 2. 6 vezes 2, 12. E 2, 14. Então eu vou ter um total aqui de 14.400 ml em um dia, tá? Então agora esse valor aqui já por dia. Só tem uma outra coisa também. Esse 14.400, na verdade, eu posso transformar. Você sabe que 1 litro equivale a 1000 ml, né? Se 1 litro equivale a 1000 ml, 14.400 vai equivaler a quantos, né? Então, isso também vai ser igual a 14,4 litros. Só fazer a transformação, tá? De ml para litros. Então eu tenho aqui 14,4 litros por dia. Ok? Só que ainda tem a outra coisa. Isso por dia, mas se eu quiser saber um mês, se é um mês de 30 dias, por exemplo, né? Que depende, tem mês, janeiro é 31, fevereiro pode ser 28, 29, março vem para 31 de novo, abril 30 e assim por diante. Vamos calcular para um mês de 30 dias. Então eu vou ter esses mesmos 14. Então vou colocar aqui. Em 30 dias eu vou ter um gasto de 14,4 vezes 30 dias. Isso considerando 30 dias, tá? Então dá 0. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13 vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Uma casa. Então eu vou ter aqui em 30 dias 432 litros de desperdício. Ok? Então pegamos esse valor aqui. 432 litros de desperdício. Para a gente agora calcular conjunto com a conta de água. Para saber o valor de desperdício mensal. Aproximado, é claro. Resolução do Batman. Bom, vamos continuar. A resolução da nossa proposta de atividade. Só lembrando, vamos lá. Primeiro que nossos cálculos do pinga-pinga do desperdício teve um total de 432 litros. Isso considerando um mês de 30 dias, tá?
Agora, nas contas de água, eu posso até mostrar aqui. Janeiro, por exemplo, tenho aqui 16. Não sei se está focando bem. 16, tá? Até no mês de julho também, 16. 16 o quê? 16 metros cúbicos, 15 metros cúbicos. Só que o resultado que nós temos é em litros, né? Qual é qual a proporção que a gente pode colocar? Primeiro, por que metros cúbicos? Por causa disso aqui, olha. Eu tenho uma caixa d'água. Se eu colocar essa caixa d'água de 1 metro, 1 metro por 1 metro, e a altura também de 1 metro, então isso aqui, na verdade, eu tenho 1 metro cúbico, tá? 1 metro cúbico de água. Isso é um volume. Então, o volume de água que cabe numa caixa d'água de 1 metro cúbico, que isso equivale a 1000 litros. Então, no caso do mês que nós vimos ali, se eu tenho 15 metros cúbicos de água no mês, então, na verdade, vai ser o quê? 15 vezes 1000. Então, 15.000 litros de água no mês, nesse mês que foi considerado, tá? Então, novamente, 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros de água, tá? Esse é o volume. Então, novamente, 15 metros cúbicos, então eu vou ter 15.000 litros. Isso é a provável utilização em um mês. Agora, dentro dessa utilização, se eu tenho esse tanto de desperdício, 432 litros em 30 dias, se o mês foi considerado com 15 metros cúbicos, qual que é a porcentagem que foi gasta aí desse pinga-pinga do desperdício? Bom, vamos lá. Considerando então qual a porcentagem que eu tenho, se eu tenho 432 litros e dentro de 15.000, fazendo essa divisão, 432. Vamos pegar o bate computador aqui. Temos 432 dividido por 15.000 litros. Isso dá um total de 0,0288. Só que eu quero em porcentagem. Então, vezes 100%, vezes 100. Então, temos aí 2,88. Então, esse 2,88% é o que compete aí do gasto de água. Dentro desse mês, né, de 15.000 litros que foram utilizados, 432 foram desperdiçados. Então, minha perda é de 2,88%. Graficamente, eu posso fazer um gráfico pixel disso, né?
fazendo um gráfico Pixar, eu posso fazer esses gráficos no Excel, mas dá para fazer também normalmente na mão. Mas basicamente eu vou ter algo desse tipo, né? Então isso aqui é o que equivale meu gasto, meu desperdício de 2,88%, tá? Disso dentro do total de 15 mil litros. Então ainda eu posso fazer o seguinte: 15 mil litros menos os 432, né? Então esse total aí de 14, tudo isso aqui então compete a 14.568 litros, ok? E esse 2,88 representa os 432 litros de desperdício. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu. É o Batman com mais uma solução aí para vocês. Com esses dados que foram tirados dessas informações do experimento, né? Tem uma tabela de valores e gráfico de comparação para tomada de decisão. Eu falei que na conta vinha os valores, realmente aqui em metro cúbico, né? Por exemplo, janeiro 16, fevereiro 15 metros cúbicos, março 17 metros cúbicos, assim por diante. E aí vem na conta, fazendo a transformação, porque não vem litros, né? Então você precisa transformar de metros cúbicos para litros. Então 16 metros cúbicos equivale a 16 mil litros. Beleza? E aí tem aqui, no caso, a parte efetiva que você realmente gastou na sua casa, que foi necessário, e a questão do desperdício, né? Quanto foi de desperdício? Pelo que nós vimos aqui, o desperdício começou em maio, ok? Nesse exemplo aqui, maio e junho tivemos aí um desperdício. Quanto que deu desse desperdício também está aqui, tá? Tem esse valor, por exemplo, maio, R$ 2,67, junho, R$ 2,58. Se você olhar por aí, você fala, mas isso é um valor pequeno, né? Tudo bem, mas depende do tanto do tempo que a torneira está gotejando, e é lógico, né? O volume que ela goteja por um determinado período, um determinado tempo. E aqui está o gráfico, tá? Esse é um gráfico de barras vertical, tá? Eu tenho questões aí o azulzinho, que é o litros que vem na conta. O laranjinha é o que é o efetivo, que foi gasto necessário. E o desperdício está em vermelhinho, né? Você vê, a comparação realmente é muito pequena, mas existe. Esse outro gráfico aqui, para valores, eu utilizei um gráfico de área que dá para mostrar aqui a questão, esse laranjinha pequenininho aqui, no caso é o gás, é o desperdício, né? O dinheiro que está indo para o ralo abaixo. Beleza? São exemplos aí de gráficos que você pode utilizar, não necessariamente esse, né? Você pode utilizar outros tipos de gráfico também. Tem gráfico de linha, tem um gráfico Pixar, né? O famoso Pixar. Você pode fazer sempre uma comparação, né? Aí é uma decisão sua de qual forma de gráfico, qual tipo de gráfico que você vai utilizar, beleza? E falando também tem uma função. Se você tem, no caso, algo que varia durante um período, então isso é uma função, no caso. Nesse caso, como foi pego de 600 ml, 600 mililitros por hora, que equivale a 14,4 litros por dia, e considerando também o valor de metros cúbicos da conta, né, da concessionária de 5,98,
R$5,98. Eu tenho esse gráfico aqui. E realmente, olha, ele é uma reta. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau. Ok, pessoal? É uma reta crescente, né? E a função está aqui, olha. 86,11x dividido por 1000. Ah, professor, mas por que colocou por 1000? Porque nesse caso... Opa, professor não, bate mão, hein? Nesse caso aqui, por 1000, porque a questão do metro cúbico, eu preciso fazer essa divisão por 1000. Só por causa disso, tá ok? Outra coisa interessante para mostrar desse gráfico, que eu tenho uma parte negativa aqui. Só que, considerando questão de desperdício, eu vou considerar, lógico, só essa parte positiva. Em x, positiva, eu desconsidero essa parte negativa. Tá ok? Eu usei para montar esse gráfico, eu usei o programa GeoGebra, que é um aplicativo muito legal para montagem de gráficos. Tá ok? Aqui são as referências bibliográficas, como eu sempre coloco, né? O livro do Enio, tá? Dá uma olhada lá, tem bastante coisa legal para você estudar. Não esqueçam da apostila, seu caderninho do aluno, não esqueça. Tá? Para o Batimão te trazer uma resolução, você precisa ter dúvida. Manda a dúvida e o Batimão traz a solução para você. E tem essa referência, o Batman da DC Comics. Ele é proprietária, no caso, é a Warner. Tá ok, pessoal? E é isso aí. Boa sorte, tudo de bom, estudem e até a próxima. Batimão tem a solução. Valeu, pessoal. Um abraço.